Então agora sim, Vamos eu acho que a falar gente do processo, tá mais do abrir. que preparado pra gente ir pro processo. Vamos, trouxe um ouro aqui, Porque, ó. nossa, Ai, isso não que é um legal ouro de ver tolo. isso. Não, e é literalmente a pedra, digamos assim, a pedra fundamental, né? Aham. Aqui, a partir daqui, tudo aquilo que a gente viu. Nossa, tem que agradecer muito o Paulo também, né? Sim, Isso. mandar um abração pro Paulo Morelli, que permitiu que nós exibíssemos aqui e comentássemos, né? Porque o nosso propósito de trazer insights, né, para os nossos colegas, de contar um pouquinho de como foi esse processo, é para elucidar, para que cada um, no seu momento, né, consiga também fazer melhores escolhas e tudo isso que a gente está debatendo aqui. Então, Isso. obrigado, Paulão. Muito obrigada. Bom, essa é a Bíblia que a gente entregou para a Globoplay. Tem até a data ali, 21 de agosto. Não, Adoro. 6 de Bíblia Tá agosto na retranca, de tá na retranca. 2021. Ai, é muito gostoso ler Muito retranca bom. assim. Ó, é mesmo. Olha que massa. V1, entregue. Isso, entrega a Globoplay. Então, antes a série chamaria Metamorfose Ambulante e depois virou Eu Sou, e eu achei genial. É muito bárbaro, Ser né? Eu Sou. Porque tem tudo a ver com Tem tudo a ver com a busca dele, tudo a ver com uma o música conflito da icônica, série. tudo. Tá tudo ali. Então, Muito eu legal. achei uma escolha incrível, assim. Então, o que é eu achei essa Bíblia interessante ser mostrada também, porque ela é um pouco mais fora da caixinha, assim. Ela tem um formato mais livre do que o que a gente aprende a fazer nos cursos de roteiro. Então, a gente começa ali com o formato, né, que é muito importante já colocar. Ó, é uma minissérie, 8 episódios de 45 minutos e falar sobre o gênero. Isso é o cabeçalho básico. Aí tem uma citação de uma música do Raul, meu amigo Pedro, e depois tem uma introdução, toda essa introdução aqui, falando um pouco do que esperar dessa série, né, do que a gente está prometendo aí com esse produto. Tem um pontinho aqui. Tem uma observação aí. Aqui a gente já fala do recorte da série, né, então ele não é temporal, a gente não vai pegar Raul criança e levar até a morte. A gente vai mostrar até a morte, né? A gente vai, a cada episódio, pegar um tema que vem da relação do Raul com esse personagem, né? Como eu falei. Depois eu vou passar nas sinopses dos episódios para mostrar quais são. Dito de outro modo, mais do que ficar naquele formato linear, que eu vou contando do início ao fim e passando cronologicamente, a gente sai um pouquinho do aspecto cronológico e fica no aspecto mais temático da vida Isso, dele. e aí a gente tem Raul no presente, Raul na infância, temos mentiras, sonhos, composições, elucubrações do Raul também, entremeando isso tudo, Entremeando imagens um pouco, embaralhando um pouco a cronologia. e essas imagens metafóricas e poéticas, né, realismo fantástico, tem disco voador, né, pra quem viu a série toda aí, tá tudo lá. E aí aqui, ó, ele criou inúmeros personagens, mas o maior deles foi o próprio Raul Seixas. Aqui a gente já tá falando do tal do misbehavior, né, a falha de caráter dele, que é ter criado esse personagem que o engoliu no fim das contas, né. Aqui a gente até citou a criatura dominou o criador, e na série tem uma cena de O Médico e o Monstro, né, para fazer esse paralelo aí, Que de legal. Raulzito então, e Raul usa também Seixas. a metáfora para representar isso. Porque ele foi um produtor, assim, muito sagaz, né? Ele Muito teve uma fase competente. muito competente, muito sagaz como Sim. produtor. Quando ele incorpora o artista Raul, eu acho que tudo aquilo que estava reprimido por alguns anos, né? Que ele ficou atrás das mesas de som, explode, né? Literalmente explode. E aí, com a chegada do Paulo, então, nem se fala, né? Muito E legal. aqui a gente fala de público-alvo, olha pra você ver, e sem precisar abrir um público-alvo, e aí Dois escreve. pontos. Nossa, muito legal né? isso. Muito legal. Tá no corpo do texto, assim, ali, mas já fala desse potencial de conversar com diferentes faixas etárias, né? E pessoas interessadas nos temas universais, no misticismo, e também diferentes gêneros musicais ali, falando do rock e do baião. É muito louco, né? Pensar numa pessoa que é tão mainstream, assim, a ponto de falar com todas as idades, todas as classes sociais, cultura, gêneros. Nossa, muito incrível, louco. assim. E aí a gente fala do que vai ser a derrocada, né, desse personagem, porque esse faz o que tu queres, pois é tudo da lei, é que levou ele ao extremo do vício, da autodestruição também, né? Então, no meio desse texto aí, a gente também já tá falando o que a gente vai encontrar no final da série. Perfeito, onde ele derrapa. E o próximo aí... Apesar desse aspecto dramático, essa é uma história de sucesso na qual o jovem tímido, inteligente e curioso transforma-se num artista irreverente, rebelde e original. Aí a gente fecha esse texto de apresentação falando do arco do personagem, de onde ele partiu e para onde ele vai.
Sim. Mas olha, eu acabei nem comentando com a Paty. Porque quando você mandou o documento, você falou, olha, eu queria passar um pouquinho sobre as diferenças entre o que a gente imagina e o que a gente realiza, mas principalmente porque é uma Bíblia que não é, assim, a gente sabe que para o mercado tem lá os pré-requisitos, né? Eu fiquei muito interessado nisso, em ver como que você flexibilizou algumas coisas que a gente até já falou aqui, né? O que tem que ter? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter, por exemplo, essa do público aqui já diluído no texto, achei muito legal. Porque eu fico pensando também, né? Os executivos ficam lá recebendo projetos e lendo projeto o dia inteiro, e é chato, né, às vezes. Então, você escrever um texto envolvente, onde as informações estão ditas ali de forma, né, orgânica, fica muito mais prazeroso de ler. Pois é, também, né? E não cartazetes, né? Não encartazado, né? Muito legal. Mas acho que também não, tem sua função. Precisa passar por essa fase, não, né? Eu acho que quem está questionando isso. começando não vai ter a manha, talvez, de escrever um texto já com essa expertise, né? Então, tem que passar por esse processo, sim, mas é possível também criar um material um pouco mais prazeroso de ser lido, envolvente. Perfeito. Aí mais uma citação e depois aí temos sim, ó, vamos ter a premissa. Que aí já tá bem claro, né? Aqui você traz bem a premissa, né? Aí a gente fala do personagem. O artista tímido e ambicioso com propensão ao vício, ou na primeira frase. Você já entrega tudo, é isso. Você entrega tudo na primeira frase. Muito legal. Não tem que ter rodeios, né? Nesse caso, não. Tem que ir no... Até porque, né, a camada... De quem que nós estamos falando, né? Acho que a gente precisa enfatizar. Né? Exatamente. Ainda tem mais isso, né? Porque para vocês ainda tem sempre esse lugar, né? Tô pisando aqui num terreno, né, que muitas pessoas, uma crítica esperando isso acontecer. Tem os fãs, tem muita gente que, tem né? muita gente esperando isso acontecer. Então, quanto mais direto ao ponto, né, quanto mais claro a gente conseguir ser, eu acredito que seja mais fácil tramitar. E ao mesmo tempo, não partir do pressuposto que é uma celebridade, uma pessoa famosa, que tudo já está dito, que todo mundo já sabe. Sim, então você vê que, um crescido. artista tímido, ambicioso, a gente está olhando para esse cara que existiu como um personagem, como qualquer outro, se fosse uma criação 100% fictícia. Bárbaro. Né? Bárbaro. Quer ler a premissa toda aí? Sim, um artista tímido e ambicioso com propensão ao vício tem que criar um personagem com atitudes radicais para atingir a fama. Corre o risco de perder o controle da criação e sacrificar a própria vida. E aí essa segunda parte aí da premissa já... Que é também uma conflito, tensão. Já fala como é que vai acabar isso, que não vai acabar bem, né? Que é a tensão que você vai acompanhando, né? O episódio também. Episódio a episódio, como ele vai perdendo esse controle. Muito legal. Eu tenho uma pergunta, Lívia, pra te fazer, que a gente tava falando aqui, né? Raul Seixas, tal, de conhecimento popular, extremamente popular. E também já houveram N produtos sobre ele por aí, né? E aí, até na própria Bíblia tá escrito que o recorte da série não é temporal, e sim temático. Então eu imagino que vocês também tiveram que ter esse cuidado, e principalmente na Bíblia, tem que convencer de que esse produto é o produto. De que não é, assim, mais um produto entre várias coisas. Esse é o tal do diferencial, né? Diferencial. Qual o diferencial? Qual que é o diferencial desse produto, né? Isso aí tem que tá bem claro também. Só de bater o olho já tem que estar bem claro. E aí a gente tem esse resumo, né, da dramaturgia. Isso foi uma inferência que nós, roteiristas, né, optamos por colocar, porque esse medo da morte aí é uma camada psicológica que a gente quis enfatizar, porque não era uma coisa tão óbvia assim, mas desde criança ele sempre falou que tinha medo de morrer, e acho que essa foi a motivação tanto para a busca mística dele, né, esotérica, tanto para querer ser famoso, né? Porque aí você se torna imortal. Para deixar uma obra imortal. Olha só. E é uma nuance que veio muito na pesquisa, nesse trabalho. Veio na sala de roteiro e não está completamente óbvio na série, mas a gente coloca algumas... isso, é uma camada psicológica que tá ali. Até para ajudar na construção da cena. Porque eu sei que ele tem esse... né, esse inconsciente, né? Você faz escolhas ali de melopeia, né? De diálogos que em algum momento tá lá, né? E algumas pessoas têm essa tendência também de enfrentar o medo, né? Então, toda essa autodestruição dele também já era uma forma de desafiar a morte, de testar os limites, né? Em relação à morte. Verdade, psicologicamente, né? Ou eu me retraio ou eu avanço. Ele avançou. Isso. Que legal. Cria o seu próprio... E aí a gente fala do antagonista, né? Porque o personagem complexo, ele não vai
entrar em conflito com o que tá fora dele, é com ele mesmo. Então, ele também é o antagonista dele nessa série. São os conflitos internos, né, assim, como na vida real. Porque por mais que a gente tenha embates com pessoas, com conflitos externos, né? Somos os nossos próprios vilões. Exatamente. É o tempo todo. Ser ou não ser, eis a questão. Sensacional isso. Que maravilhoso. Raulzito se torna viciado em Raul Seixas. Nossa, olha que louco isso, maravilhoso, né? Que bárbaro. E aí já fala um pouco desse desfecho também. O conflito principal é esse, né? Essa relação dele com esse personagem, porque ele vai sendo tomado e vai ficando embriagado por Raul Seixas e não consegue mais se desvencilhar. E aí tem essas considerações gerais que são legal aqui, né? ótimas, assim. Aí temos o tema, né, da identidade e multiplicidade. Esse recorte temático tem a ver, então, com a relação dele com o personagem. A gente fala do tom, né? E esse tom, ele é levado para a série. Então, a gente tem momentos muito solares, né? De muito êxtase dele. E tem outros de profunda depressão e decadência. Tem essa quase bipolaridade, né? Eu não gosto de usar isso porque isso é uma patologia e não é esse o caso. Mas tem esses altos e baixos aí. Que eu acho que pode vir desse flerte, né? Essa frase da Bárbara, né? Ele se torna viciado em Raul Seixas. Porque eu imagino que, vindo de um ambiente onde você produz, onde você bebe a arte, onde você trabalha com outros artistas e tá com tudo isso reprimido, quando você se solta no seu trabalho artístico, isso vem com essa força, né? E ela é ofuscante por vezes, né? Esse se perder, né? Então, seus momentos ainda tendem a ser mais agudos, né? Entre altos e baixos, imagino. Acontece muito com assim, muitas na vida real, né? né? Pensando no Raulzito, né? Como que o Raulzito estava ali naquele momento, né? Se deixando levar pela própria criação, né? E você vê várias celebridades que falam delas mesmas em terceira pessoa. Em terceira pessoa, né? eu acho bárbaro. Isso acontece muito mesmo. Muito. E eu acho também que quando ele falava muito assim, eu sou um ator, né? Eu sou um ator. E eu acho que o ator, ele vive essa realidade do personagem, né, daquela fantasia ali, e depois tem uma certa dificuldade em voltar para a vida real. E eu acho que ele sentia esse conflito também, assim, de lidar com pagar boleto, né? Em vários momentos ele ficou endividado, né? E aí muitas mulheres, inclusive, ajudavam ele nessa parte prática mesmo, de se produzir, de organizar as finanças. Ele não dava conta muito desse lado pragmático da vida. É verdade. Tem uma passagem na biografia do Paulo Coelho, o Mago, que conta um pouquinho esse início. Dessa relação dele dificultosa, inclusive com a questão financeira, mas que a música veio novamente, né, para colocar um pouco de esquentar um pouco isso, né? Tirar ele dos momentos sombrios. E aí a gente estabeleceu que todo episódio iria começar com um teaser, então vocês podem observar, isso se manteve também. Essa parte eu adoro, porque é onde tá as estruturas. Porque essa Bíblia é um combinado, né? Assim, com o canal. Ó, isso aqui que você pode esperar. A expectativa é essa. Então, tem essa questão do teaser, todos os episódios abrem com uma ceninha que ou é um flashback, ou é um flash forward, ou é um sonho. É sempre alguma coisa meio misteriosa, assim. E aí, da mesma forma, finalizar com um gancho. Também foi uma promessa, assim, nossa, né? De sempre ter aqui... Todo canal gosta, né? Do gancho. Sim, total. Porque aí a pessoa já emenda no próximo episódio, se garante um engajamento. E uma oportunidade bárbara também, né? Porque aqui a gente fica... eu e tô imaginando, já quero chegar lá. Na estrutura, né? O roteirista pensando nisso. Mas você deve dar um material, né? Para todo mundo da técnica, né? Pro Paulo, por exemplo, pra direção, para todo mundo se divertir a beça, né? Porque... um ambiente musical super metafórico, letras provocantes, uma vida intensa. Esse flashback, né, traz aí uma camada que eventualmente você não vai dialogar, eventualmente você não vai escorrer uma cena sobre isso. Então você coloca o espectador numa sensação primeiro, para depois você vir, olha, peraí, é sobre isso aqui. Isso. Né, envolvendo esse espectador, né? Eu acho muito legal esse uso. Eu considero as melhores cenas para os roteiristas, assim, que é onde a gente podia pirar. Né? E não ter esse compromisso com a verossimilhança, com a realidade. Então a gente pegava, por exemplo, tem uma cena do episódio 3, que é ele na OTO, né, num ritual iniciático, e aí me entregaram, falaram assim, agora você pode desenvolver essa viagem dele. Uau! Maravilha, né?
E aí, claro, a gente passa por um brainstorm, né, na sala, a partir do que a gente propõe. Cada um propõe do próprio episódio. E aí tem uma sequência que eu acho linda, que ele tá numa crise com o casamento, já entendendo que aquilo não faz mais sentido para ele. E ele, nesse ritual, começa a sentir a aliança queimar. E aí queima o dedo e depois abre o teto do lugar, um céu lindo estrelado, passa um cometa e ele se dá conta de que aquilo não faz mais sentido. Sela um pouco essa decisão de que o casamento chegou ao fim e que é necessário a sociedade alternativa. E aí faz essa ponte, ele tem esse insight, essa epifania, assim, né, da necessidade da sociedade alternativa, de construir a cidade das estrelas, que é essa cidade utópica, né? E aí ele abandona o casamento, que é a vida real, aterrada ali, pé no chão, pra ir em busca da cidade das estrelas. E aí, como colocar as músicas, né? A gente estava para não ser sempre um show, ou sempre ele compondo. Então aí tem show, tem composição, tem gravação em estúdio e tem também essas músicas que entram de forma não diegética, né? Como trilha mesmo. Tem essas várias possibilidades de uso da música. Às vezes ela vem como um comentário, às vezes é recitado. Muito legal. Mentiras dramatizadas. Isso é bem interessante porque o Raul mentia muito, né? Então, como é que é isso? Pois é, então ele era um Tim Maia do rock. Assumidamente. E aí aconteceu uma coisa bem interessante, assim, porque nós mesmos, assim, ficávamos sem saber o que foi, o que não foi, e a gente optou por dramatizar algumas coisas, né? Então, por exemplo, o encontro dele com o Paulo Coelho na praia, que eles veem um disco voador, para nós, roteiristas, era uma mentira, porque algumas pessoas diziam que era mentira. Mas agora, recentemente, o Paulo Coelho deu uma entrevista e falou que isso foi real. Então, assim... E agora, né? Se ele falou, então foi real, ele que tava lá, né? Mas pra nós, na série, a gente vai tinha que é o combinado deles também, né? Até a morte, não desmente. Até a morte, não desmente. Vai saber, mas assim... Interessa se é verdade ou não? Não interessa. Porque tá a serviço daquela narrativa, de contar aquela história. E o Raul tinha essa mente genial que transitava tanto entre a fantasia, né, e o real, que a série tá a serviço disso, de mostrar, de tentar, né, mostrar dentro da cabeça desse artista como é que era a criação dele, né? Que é sem limites. Né? Aí temos também a dramatização de momentos icônicos, a gente mimetizou clipes, né, reproduziu mesmo com atores, com as pessoas envolvidas, né, os atores que interpretavam aquelas pessoas. Muito bom. Muito legal. Viagens visuais, né, que são, por exemplo, essas que eu citei, de viagem e de imaginação. E a sonoridade, tem duas cenas que eu gosto muito, que estão citadas aí, que é quando o Raulzito, né, criança, 9 anos de idade, eles moravam do lado da Embaixada Americana. Então, ele ouvia rock and roll de um lado e ouvia a mãe, o baião, na vitrola da mãe. Então, tem uma cena linda que a gente criou na sala de roteiro sem saber se tecnicamente seria viável e que depois, quando eu vi na tela, eu falei, que lindo, funcionou muito bem. Que era essa ideia da fusão do rock com o baião. E que vai resultar depois no Let Me Sing, onde ele faz essa junção e é a música que lança mesmo Raul Seixas, né? Nossa, que legal. Aí agora personagens... Aqui são os personagens que vocês podem conferir na própria tá série. Tudo aí. Eu acho que o único comentário que eu faria, quando a gente vai estruturar uma bíblia, a gente coloca as camadas psicológicas e a história pregressa dos personagens, né? Não é necessário descrever ações que a gente já vai ver nas sinopses, por exemplo. Isso é só um PS que parece óbvio. Não, mas eu é uma acho ótima dica mesmo. Na hora de escrever é bom estar atento a isso, assim. Aí pode passar aí lá pros episódios, por favor. E aí, antes era Rock do Diabo e depois ficou Medo da Chuva, porque no final... Vou dar spoiler, hein? Vou dar spoiler. Bom, estamos entre Tá bom, criadores, né? criativos. Não existe spoiler aqui nesse Mas se nesse não podcast. quiser spoiler, pula. Se topar spoiler, fica com a gente. É que a gente entendeu, assim, que era muito forte. A música Medo da Chuva tem a ver com esse medo de sair e se molhar, né? Sair desse lugar seguro, do casamento e se expor, né? Ao universo. Então, o nome mudou e tem a ver com uma sequência maravilhosa, que é a minha preferida da série. E esse é o episódio que eu desenvolvi, então eu sou suspeita. Mas aí, só para ter uma ideia, a gente foi colocando aqui, né? Deslumbrado pelo personagem,
descobrindo o personagem. Então, esses subtítulos aqui é o tal recorte temático que a gente se referia, da relação dele com o personagem. Aqui ele se deslumbra com esse personagem, onde ele nem concebe mais que aquele personagem seja casado, porque se é alguém transgressor, não é possível estar numa instituição tão careta, né, onde existe um papel a ser interpretado. Então, ele rompe com isso tudo. E a estrutura do nosso episódio era o tema, aí essa descrição bem curta, a logline, e depois a gente parte para o teaser e a sinopse do episódio. Bom, então a partir da sinopse que foi enviada, que é a versão 1, muita coisa mudou, né? A gente fez as escaletas e aí a ordem dessas cenas muda. Aí depois, quando abre o roteiro, a gente entende também que algumas coisas devem ser diferentes, ou até... Uma grande vantagem dessa série também é que o Paulo Morelli estava na sala de roteiro, né? Ele é roteirista e diretor da série. E tem noções da produção. Então ele falava, essa cena aqui nem cria por esse caminho, que é muito cara. Então, gosto assim. Por exemplo, tinha Os produtores em sala são um perigo. Normalmente é só esmaga-sonhos. Nesse caso, ele é o esmaga-sonhos do próprio. Já foi muito esse papel. Ele ficava na negociação, porque ele também, como criador, queria a maior potência da série, né? Mas aí, por exemplo, tem uma cena que está descrita na sinopse, que era uma caminhada, uma passeata que teve. Isso ia mobilizar muitos figurantes e tal, e não era uma cena tão essencial, assim, daria para contar sobre esse auge, né, desse momento dele, sem passar por essa cena. Então, é cortada, é só um exemplo. E aí eu desenhei um pouco da estrutura que ficou, que foi para tela, assim. E que já estava na versão final, né, desse roteiro que saiu da sala de roteiro, foi para as mãos aí do diretor, e aí vão sendo acrescentadas outras camadas, né? A visão do diretor, aí depois a visão da montagem, no meio da produção, direção de fotografia, direção de arte. É um empilhamento de visões que se complementam para chegar naquele resultado, né? Então, assim, eu como roteirista, quando eu assisti a série, me emocionei de novo. Eu ia perguntar me envolvi super. Ao mesmo tempo... Como que é assistir? Principalmente o personagem, né? Principalmente o episódio 3, assim. Como foi assistir? Rolavam uns flashbacks, assim, eu lembro de quando a gente discutiu sobre isso, funcionou, não funcionou. Tem esse lado técnico que fica assistindo, mas ao mesmo tempo, super me emocionei, chorei, fiquei ansiosa, vivi as emoções junto ali na primeira vez. Você entregou o roteiro e depois assistiu, você não chegou aí pro set? Eu fui um dia no set, eu fui numa cena de show, que aí era maravilhoso, aquele monte de figurantes, nossa, cena de palco show, montado, tudo montadão. Aqui no Ibirapuera. Que maravilhoso. Que foi aquele show que chega a polícia, né, a ditadura recolhe aqueles gibis que eles distribuíram no show, então uma cena de muita tensão, de ação também, foi super interessante. Acompanhei também uma reprodução do Guita, do clipe do Guita, e acompanhei a cena onde tem a câmera que gira, que tá no episódio 3 também. A câmera vai girando e vai passando o tempo. Não sei se vocês assistiram esse episódio. É genial também. O episódio 3 tem... Nossa, maravilha. Ai, gente, assistam o 3. Mas então eu queria falar um pouco dessa curva dramática do episódio 3. Tá. Do 3. Então a gente começa com... E é engraçado, assim, engraçado não, né? É proposital e bonito, assim, que... O marco desses pontos, dessas fábulas, são músicas, né? A curva dramática desse episódio começa com o mundo comum, e aí a gente tem Metamorfose Ambulante. Eles ouvindo no rádio, e a gente vê que Raul tá estourado nas rádios, ele super empolgado com isso, né? Quando ele atinge o momento de maior fama. Ele é reconhecido por um policial quando ele é parado na Blitz, então a gente já mostra ali que ele tá tocando na rádio, e que todo mundo já sabe quem é Raul Seixas, né? E temos essa música rolando. E sempre que tem música é um grande ápice, né? Sim, do episódio. Nossa, toca emocional de todo mundo que curte, né? E então reverencia. Exatamente. Então não é à toa que cada ponto dessa curva, né? A cada fábula a gente tem uma grande música icônica para dar conta desse clima. E aí depois a gente tem o setup, né? Dessa história, que é onde o conflito é apresentado, que é a crise no casamento. Começa com ele nesse ritual iniciático, que ele tem essa viagem da aliança queimando o dedo dele, e ele tem o insight da música Sociedade Alternativa. E aí temos, em seguida, né, na sequência, a gravação em estúdio dessa música, que é também ponto alto, assim, maravilhoso, super emocionante.
E aí no midpoint é onde ele conhece a segunda esposa dele, a Glória. Ele tá num show cantando Rockish, né? Cujo refrão é: o que eu quero eu vou conseguir. E faz essa transição, ele começa a se interessar já por uma outra mulher, muito mais alinhada com a rebeldia dele, com a transgressão, do que a primeira esposa, né, que super companheira, Edith desenhava os figurinos dele, né, tava ali do lado dele, mas muito mais conservadora, vamos dizer assim, do que o que a Glória representava na vida dele, né. E aí temos esse grande show também, essa música que é deliciosa. E depois a gente tem o low point, né? Essa descida de curva, que é a discussão dele com a Edith no meio da festa. E a gente tem a música Maçã, que já é mais deprê, né? E ela tá do lado, fica aquele climão da música. E a resolução do episódio, que é, de fato, o fim do casamento com medo da chuva. Sequência mais linda da série, na minha opinião. Nossa, não tem como Bárbaro, não ser né? bom Não, um episódio bárbaro. assim. Puxa Muito vida. legal. E qual é o sentimento que você tem, né, de ter participado, né, desse processo como um todo, né, ver o seu trabalho na tela, como realizadora, como produtora, como roteirista? O que você sente assim que mais você guarda dessa experiência para as próximas? O que mais te tocou ao passar por toda essa experiência? Nossa, é mágico, né? Porque as outras produções são mais autorais, então eu acompanhei mais o processo. Então, começar na criação dos roteiros de uma grande produção e depois ver isso tudo na tela, parece magia mesmo, assim. É muito, muito especial. E receber o feedback, né, das pessoas, assim. O teatro, ele tem esse lugar mais intimista, que você recebe o feedback na hora, né, daquelas pessoas que estão na sala. Enquanto que no audiovisual eu recebo feedback de amigos que estão em Portugal, né, que estão fora do país. Então é outro alcance, assim, é outra relação com esse produto. E eu estou muito feliz, assim, muito orgulhosa. E aí, a partir de agora, assim, vendo um projeto, um filho desse no ar, como que você está encarando agora os seus próximos projetos, né? O que você trouxe de aprendizado, pelo menos uma coisa, assim, principal que você trouxe de aprendizado para agora, ainda mais essa sua nova fase, empreendendo com a produtora aí. Nossa, que pergunta difícil. Desculpa. Mas preciso saber, como empreendedor. A minha intenção é escrever 2 tipos de projeto, assim. Um numa linha mais autoral, que eu consiga produzir, que seja baixo orçamento, e outro esse projeto maior, onde eu vou ter parceiros, né, onde eu vou procurar maiores recursos. Então, a minha intenção agora é caminhar nessas 2 linhas, assim. Até porque quando você depende de outras pessoas, é muito mais incerto, né? E quando você passa a produzir, é aquele devagar e sempre ali. Pelo menos as coisas estão caminhando, mas são estilos de projetos diferentes, eu vejo. Maravilhoso. Realizar, né? Sensacional. Nossa, Lívia, obrigada. Obrigada mesmo por ter aberto um processo que nem esse. Assim, é muito legal de ver, assim, né? De ver estruturadinho. E agora me deu mais vontade ainda de ver a série. Já tava morrendo de vontade agora. Nossa, preciso ver essa série. Tá. Sensacional. Obrigado, Li. Já era um convite de outros carnavais, né, que foi possível agora, então também estou muito feliz de você ter topado vir aqui e abrir, mais uma vez, Paulo, obrigado por ter permitido que nós abríssemos aqui a Bíblia, e foi um prazer imenso. Obrigado mesmo. Prazer foi meu, obrigada pelo convite. Obrigada, gente, até mais.